Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cleiton Peixer mais uma vez com vocês, né? Dando continuidade aí ao nosso curso preparatório para o exame da OAB em matéria penal, né? Da segunda fase. E dando continuidade então às aulas, né? Trago hoje para vocês, nos mesmos moldes que os exercícios anteriores, mais um para que a gente possa fazer junto aqui, realizar a correção depois, daquele jeito que a gente sempre faz, né? Vamos ler o problema, vocês acompanham o problema no vídeo e assim que acabar a leitura, pausamos e eu volto em seguida, após a vinheta, com a correção. Lembrando vocês que vocês devem tentar realizar essa resolução em aproximadamente 1h30, né, que é o tempo que a gente pretende para que tenha uma folga lá na frente para fazer as questões, não é verdade? E sempre fazer na folha de prova, não façam em folha de caderno, porque vocês precisam se familiarizar com a folha de prova, perfeito? Então, na aula passada nós falamos do recurso de apelação, né? E eu sempre passei para vocês e insisto, isso é muito importante, que quando você está nessa fase lá do momento 2, o momento 3, é onde se discute efetivamente um mérito, né? Essa fase você tem que passar por aquelas etapas que nós treinamos todas as peças, né? Falando das teses preliminares, que diz respeito à extinção da punibilidade, à prescrição e às nulidades. E depois nós ingressamos efetivamente no mérito, né? Falando de materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. E depois falamos ainda das teses subsidiárias, que eu digo a vocês que sempre é muito importante, porque vale muito ponto e pode estar aí a sua aprovação. Que diz respeito à aplicação da pena, né, no sistema trifásico, primeira fase, circunstâncias judiciais do artigo 59, depois atenuantes e agravantes, e depois na terceira fase, causas de aumento ou diminuição de pena. E depois disso precisamos analisar a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o regime adequado a ser aplicado. Se você seguir esse passo a passo, inevitavelmente você será aprovado no exame da ordem. E eu chamo a atenção mais um pouco para vocês que nem sempre vocês vão ter todas as teses, né? E digo até tese de mérito, né? Então você necessariamente passará por essas fases que eu falo para vocês, para que vocês sintam mais confiança, né? Que vocês possam realmente estar convictos daquilo que vocês estão falando, não é verdade? Então, passando por tudo isso, nem sempre terá aquela tese, mas você vai estar eliminando todas as possibilidades. Você vai estar batendo realmente de frente com a OAB e falando, olha, eu vim buscar a minha aprovação aqui com você. Perfeito? Então, eu sempre lembro a vocês também que toda prova que vocês forem fazer lá da OAB, primeira coisa que vocês têm que fazer, antes mesmo de ler o problema, né, é fazer a sua estrutura na sua primeira folha de rascunho. É aquela folha que vai te dar segurança para a prova. E olha que eu falo para vocês que vocês não devem nem ler o problema antes de fazer essa peça, né? Essa folha de rascunho. E lá você vai fazer, portanto, a estrutura da sua peça, passando pelos 5 pontos básicos, né? Que é o endereçamento, o preâmbulo, aquela peça que você vai entrar e fundamentada em que artigo de lei, dos fatos, do direito, e aí dentro do direito eu faço essa divisão das teses que eu acabei de passar para vocês, né? Depois dos pedidos, local e data, OAB, 3 pontinhos, né? E depois é só ir buscar a carteira. Então hoje nós vamos fazer mais um exercício nos mesmos moldes que nós fizemos os anteriores. Vamos ler juntos o problema e depois disso eu volto com a correção, perfeito? Vamos lá então? Olha lá o problema de hoje. No dia 24 de dezembro de 2014, na cidade do Rio de Janeiro, Rodrigo e um amigo não identificado foram para um bloco de rua que ocorria em razão do Natal, onde passaram a ingerir bebida alcoólica em comemoração ao evento festivo. Na volta para casa, ainda em companhia do amigo, já um pouco tonto em razão da quantidade de cerveja que havia bebido, subtraiu, mediante emprego de uma faca, os pertences de uma moça desconhecida que caminhava tranquilamente pela rua.
A vítima era Maria, jovem de 24 anos que acabara de sair do médico e saber que estava grávida de um mês. Em razão dos fatos, Rodrigo foi denunciado pela prática de crime de roubo, duplamente majorado na forma do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do Código Penal. Durante a instrução, foi juntada a folha de antecedentes criminais de Rodrigo, onde constavam anotações em relação a 2 inquéritos policiais em que ele figurava como indiciado e 3 ações penais que respondiam na condição de réu, apesar de em nenhuma delas haver sentença com trânsito em julgado. Foram ainda, durante a audiência de instrução e julgamento, ouvidos a vítima e os policiais que encontraram Rodrigo, horas após o crime, na posse dos bens subtraídos. Durante o seu interrogatório, Rodrigo permaneceu em silêncio. Ao final da instrução, após alegações finais, a pretensão punitiva do Estado foi julgada procedente, com Rodrigo sendo condenado a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e 13 dias multa. O juiz aplicou a pena base no mínimo legal, além de não conhecer qualquer agravante ou atenuante. Na terceira fase da aplicação da pena, reconheceu as majorantes mencionadas na denúncia e realizou um aumento de 1/3 da pena imposta. O Ministério Público foi intimado da sentença em 14 de setembro de 2015, uma segunda-feira, sendo terça-feira dia útil. Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso de apelação perante o juízo de primeira instância, acompanhado das respectivas razões recursais, no dia 30 de setembro de 2015, requerendo 1. O aumento da pena base, tendo em vista a existência de diversas anotações na folha de antecedentes criminais do acusado. 2. O reconhecimento das agravantes previstas no artigo 61, inciso 2, a linha H e I do Código Penal. 3. A majoração do quantum de aumento em razão das causas de aumento previstas no artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal, exclusivamente pelo fato de serem 2 as majorantes. 4. Fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, pois o roubo com faca tem assombrado a população do Rio de Janeiro, causando uma situação de insegurança em toda a sociedade. Seguindo, a defesa não apresentou recurso. O magistrado, então, recebeu o recurso de apelação do Ministério Público e intimou, no dia 19 de outubro de 2015, segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país, você, advogado de Rodrigo, para apresentar a medida cabível. Com base nas informações expostas, na situação hipotética e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redija a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus no último dia do prazo, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Perfeito? Então, vamos lá. Olha só, mais um problema, e eu já quero adiantar para vocês que esses problemas, essas aulas que nós gravamos, são todas baseadas em exames passados. E você deve ficar atento e adequar esse problema de hoje, tá? Por um detalhe. Nós tivemos aí a edição da lei, né, no final do ano, do pacote anticrime. E isso mudou alguma coisa lá no crime de roubo. Então, desde já eu chamo a atenção de vocês para que percebam alguma coisa nesse sentido, tá bom? E logo após eu passar a vinheta, já volto com a correção de vocês. E lembrando, pause o vídeo, faça com calma, faça a sua estrutura de peça, seu raio-x, seu esqueleto, percebam tudo o que está sendo discutido nesse problema, preste muita atenção nas datas e voltamos em seguida para a correção, tudo bem? Até mais então! Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui com vocês, né? Para a correção do nosso problema de hoje, lá do Rodrigo, que foi condenado pela prática de roubo majorado, né? E eu disse a vocês, alertei-os que esse problema tem uma adequação a ser feita por conta da mudança na legislação, no que tange ao crime de roubo, e deveria ser
visualizado por vocês para que não imaginem que a gente está desatento, né? Fazendo problemas para que vocês possam resolver com a legislação desatualizada. Como eu disse, são baseados em exames passados, então necessário se faz essas anotações, mas que você tem plena capacidade de treinar com esse problema e descobrir as teses e não influenciar em absolutamente nada essa mudança legislativa. Foi por isso que eu trouxe, portanto, esse problema para vocês. E antes de qualquer coisa, nós vamos ver quais foram as mudanças lá do pacote anticrime, né, no crime de roubo. Então eu trouxe um quadrinho para vocês aqui para a gente acompanhar junto. Vamos ver. Olha lá. Antes da lei 13.654 de 2018, após as alterações da lei 13.654 de 2018 e após as alterações da lei 13.964 de 2019, tá? E essa sim é a que está vigente. Então, olha só, lá antes da lei 13.654 de 2018, o parágrafo 2º do artigo 157 no Código Penal, que é o roubo, falava assim: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Inciso 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. Emprego de arma. Após a alteração pela lei 13.654 de 2018, passou esse inciso revogado, né? Ele foi revogado pela lei 13.654 de 2018, aí houve toda aquela discussão sobre a impunidade de quem praticava aí o crime de roubo, né? A despenalização, muito discutido na jurisprudência. Mas o que importa para a gente hoje é a alteração após a lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, que coloca lá no parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. No inciso 7, ele revogou lá o inciso 1º, mas incluiu pelo pacote anticrime o inciso 7, que fala assim: se a violência ou grave ameaça é exercido com emprego de arma branca, então você terá um aumento aí de 1/3 até a metade, perfeito? Então essa é a alteração legislativa do pacote anticrime no crime de roubo que vocês devem estar atentos, perfeito? Então agora sim, seguindo a nossa aula, né, vamos em direção a tudo aquilo que a gente discute nas aulas anteriores, e aqui não seria diferente, né? Eu tenho certeza que você já fez a sua estrutura da peça na primeira folha de rascunho, colocando lá o endereçamento, preâmbulo dos fatos, do direito, do pedido, local e data. Isso aí é o seu formulário, o seu checklist, que depois de analisarmos o raio-x, o esqueleto e descobrir todas as teses, você vai preenchê-lo e aquele que vai ser o seu norte, a sua base para a realização da peça, perfeito? Então vamos seguir lá com o nosso raio-x. Olha lá, o raio-x do problema de hoje. Quem é nosso cliente é o Rodrigo, né? Ele é réu ou vítima, ele é réu. Está preso ou solto, o problema não fala nada, fala que ele foi condenado, então eu considerei que ele está solto. A infração penal é lá do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do Código Penal, roubo majorado, com a observação aqui que eu já trouxe a vocês, que houve alteração legislativa pelo pacote anticrime, perfeito? Então não esqueçam disso, anotem no seu vadimécum, que é importante. Com a pena em abstrato, está lá a pena de 4 a 10 anos, mais 1/3 pela majorante, né? Então, nós estamos falando aqui de roubo com emprego de faca, tá? Tem pena em concreto? Tem, ele já foi condenado, né? 5 anos, 4 meses de reclusão no regime semiaberto. Rito processual ordinário, né? Porque a gente, pela quantidade de pena, já sabe que é ordinário, tendo em vista que não é nenhum dos procedimentos especiais, né? Que a gente já estudou bastante lá, ok? Se é funcionário público, se é crime contra a honra, se é propriedade material, né? Se é droga e funcionário público, né? Então, aí a gente tem os procedimentos especiais, tem várias aulas que nós falamos sobre isso,
e vocês devem sempre se atentar a isso, né? Por conta do rito processual. Perfeito? A ação penal é pública e incondicionada, né? Não tem nada dizendo no artigo do roubo que ela se procede mediante a representação ou queixa, então a ação penal é pública e incondicionada. E aqui um passo muito importante, mas muito importante de verdade, que são as datas e as referências que nós temos que analisar, e nesse problema temos que analisar friamente, porque ela vai ser muito útil, né? Então eu coloquei lá que a data dos fatos se deram em 24/12/2014, a intimação do MP da sentença, né, condenatória se deu lá no dia 14/9/2015, e a apelação foi interposta no dia 30/9/2015. A intimação da defesa com relação a essa sentença se deu no dia 19/10/2015, terça-feira, segunda-feira, terça-feira, dia útil. Perfeito? Então a defesa aí foi intimada no dia 19/10/2015. Isso é muito importante para que a gente descubra a data correta para colocar na nossa peça, perfeito? Último dia do prazo, nós vamos ver lá na frente, porque vamos analisar qual que é a peça e o seu prazo, perfeito? Então aqui você tem o seu raio-x, você vai extrair todas essas informações objetivas e colocar aí na sua folha de rascunho. Uma vez feito a análise do raio-x, nós partimos em direção então do esqueleto para saber qual é a peça adequada no problema proposto, né? E qual é a competência, perfeito? Então vamos lá seguindo esqueleto da nossa peça. E para que você analise o esqueleto, você tem que friamente analisar os 4 momentos processuais que nós dividimos, né, na linha do tempo, para saber qual é o momento processual que nós estamos, né, para saber quais as posições que devemos tomar aí com relação ao processo. E nós temos lá o momento 1, né, que ele é antes do recebimento da denúncia ou queixa, né, fase pré-processual. Depois nós temos o momento 2, que é o momento da denúncia, né, a partir da denúncia até a sentença, né? Então aí estamos na fase de mérito, onde você efetivamente vai fazer a defesa do seu cliente. Depois nós temos o momento 3, que parte da sentença e vai até o trânsito em julgado, né? E aí estamos então no momento de recursos, né? E depois, passado o trânsito em julgado, nós estaremos diante do momento 4. Falaremos então de execução penal ou de revisão criminal, perfeito? E aqui nós estamos no momento 3 pelo réu, né? No que você é o advogado do Rodrigo, e aqui é muito importante, né, você saber que no momento de recursos, você pode interpor o recurso ou você pode ser intimado para rebater o recurso da acusação, né? E nós percebemos nesse problema que a defesa não se manifestou em recurso, ela não discordou da sentença, ela aceitou a condenação, né? Então, não há que se falar aqui em interposição de recurso. Embora estejamos no momento 3, estamos no caso aqui de uma outra peça processual. Afinal de contas, o réu, não apresentando recurso de apelação, ele concordou com a sentença proferida pelo juiz, perfeito? Quem não concordou aqui nesse caso foi o Ministério Público, e o Ministério Público apelou daquela sentença, daquela decisão, né? Então, aqui nós temos uma peça um pouco diferente. Vamos dar uma olhada lá como ficou então, olha só. Nós temos aqui, ó, o rese, né, que é um dos recursos que mais são discutidos aí na fase de recurso, e depois disso temos a apelação. E aqui a apelação, vocês têm que entender que existe apelação para os dois lados. Tanto a defesa quanto a acusação pode recorrer da decisão do juiz, recorrer da sentença. E nesse caso, o inconformado aqui foi o Ministério Público. Foi o Ministério Público quem recorreu, perfeito? Ele que interpôs o recurso de apelação. E você, do lado da defesa, então, foi intimado para rebater esse recurso, tá? Para apresentar as contrarrazões de apelação e dizer para o tribunal por que
que o juiz está certo e o promotor de justiça está errado nas alegações que está fazendo no recurso. Então, eu sempre torço de verdade para que caia uma peça dessa para vocês, né? Porque vocês aqui na fase de recurso, tanto quanto você fala em apelação, quanto você fala em contra-razões de apelação, as teses estão prontas, tá? Porque você só vai rebater aquilo que foi dito na sentença. Isso facilita muito a sua vida, porque você não precisa ficar descobrindo teses, apesar que não seria obstáculo nenhum para vocês, porque fazendo passo a passo, né, que eu falo para vocês, vocês também não teriam dificuldade. Mas quando você se depara com uma peça dessa, contra razões de apelação, ficou muito claro a tese defensiva. Tanto é que no próprio problema elenca 1, 2, 3 e 4. Foi daquilo que o Ministério Público recorreu. Foi aquilo que gerou o inconformismo no promotor, né? Então é aquilo que você vai rebater. Então fica muito fácil, a sua tese está pronta. E no caso de hoje, nós temos então uma contra-razões de apelação. E eu advirto mais uma coisa para vocês aqui. Você pode, quando se fala em recurso, prestem muito bem atenção nisso porque é importante, tá? Quando se fala em recurso, em apelação, por exemplo, você, como advogado, não na OAB você não vai fazer isso, porque senão você vai perder a prova, perfeito? Mas se você tem uma sentença e você vai apelar lá pelo artigo 593 do Código de Processo Penal, cujo prazo é de 5 dias. Tá? E depois você será intimado para apresentar as razões de apelação, caso não faça na interposição do recurso. Para a OAB não dá, né? Para a OAB, toda vez que você vai interpor um recurso de apelação, você também já vai juntar as razões, porque se você pedir para ser intimado para apresentar as razões, provavelmente a OAB intime você para o próximo exame, né? Porque esse você já perdeu. Mas acontece o seguinte, às vezes o problema pode trazer para você que o réu apelou, que o réu já interpôs o recurso. Pode vir escrito, o réu já demonstrou o seu inconformismo, né? O advogado de defesa já interpôs o recurso. E aí, como que faz, né? Poxa, eu estou numa fase de recurso e o problema fala que eu já apresentei o recurso. E agora, o que eu vou fazer? Se eu já apresentei o recurso, não tenho mais nada a fazer aqui. Vou fechar o caderno de prova e vou embora. Não, porque você vai ser intimado para dar seguimento a esse recurso. Tá? Então, você será intimado, nesse caso, para apresentar as razões do recurso. Perfeito? Isso quando você tem no problema que a defesa já interpôs o recurso de apelação. Então, você está sendo intimado para apresentar as razões da apelação. E no caso de hoje, no problema de hoje, olha só, o Ministério Público já apelou, né? Então, já existe um recurso de apelação correndo, né? Já está em curso essa apelação. Você vai ser intimado, portanto, para apresentar as contra-razões, né, os contra-argumentos com a tese do Ministério Público. E isso está lá no artigo 600 do Código de Processo Penal, tá? Que serão apresentadas as razões no prazo de 8 dias. Então, você tem que ficar muito atento, porque toda vez que você faz recurso, você tem duas peças para fazer. Você tem a peça de interposição e as razões, né? E nesse caso, a nossa peça de interposição aqui não vai ser interpor o recurso de apelação, e sim apresentar as razões ou contra-razões, de acordo com o artigo 600 do Código de Processo Penal, e requerer, portanto, a juntada, é uma petição aqui de juntada das razões ou contra-razões, e pedir para que elas sejam encaminhadas juntamente com o recurso para o tribunal, perfeito? Então isso é muito importante, não pode esquecer, porque isso vale muito ponto. Você pode perder a prova por conta de uma observação dessa.
Então, se já interpôs o recurso e você foi intimado, você vai requerer a juntada das razões. Ok? Perfeito? Ficou claro? Se não ficou, manda um e-mail, tem um e-mail aí, eu explico de outra maneira, a gente segue o barco aqui. O que importa é que vocês entendam, de uma forma ou de outra, isso tem que ficar claro para vocês. Perfeito? Então, vamos seguir o nosso barco aqui. Então, a nossa peça é uma contra-razões de apelação, né? E aqui, me perdoem, eu falei tudo isso agora e tem um erro de digitação aí no slide. Não é 5931 do Código de Processo Penal, tá? Contra-razões de apelação, artigo 600 do Código de Processo Penal, perfeito? Faça essa correção, por favor. E seguindo, nós precisamos saber qual é a competência, né? E aqui, eu sempre digo a vocês que você vai interpor o recurso, vai conversar, né, no caso aqui da petição de juntada das razões do recurso, para aquela autoridade que deu a decisão. E no caso aqui, quem deu a sentença foi o juiz de primeiro grau e é com ele que você vai conversar, né? Então lá, primeira instância, juiz para interposição, né? Para interposição da sua peça aí, para a petição de juntada que você vai fazer, você vai endereçar para o juiz que deu a decisão, o juiz de primeira instância. E as razões de apelação, né? Ou as contra-razões de apelação, você vai encaminhar para o tribunal, para a segunda instância, perfeito? Eu acho que até aqui fica claro, né? Nós já treinamos bastante isso e sei que vocês não têm dificuldade. Aí temos a terceira instância, não é o caso do nosso problema, que fala de STF, STJ, e seguindo o barco, então, nós temos o órgão adequado, e aí você deve sempre analisar dessa forma, né? Ver se é um procedimento do júri, se é um procedimento do juizado especial criminal, se é vara federal criminal, né? Se são varas das execuções penais, e se não for nenhuma delas, você deve ter como última opção, última alternativa, a vara criminal. E é o nosso caso aqui, a vara criminal, perfeito? Seguindo, então, olha só como ficou a estrutura da nossa peça, né? Olha só, você já teve todas as informações necessárias para começar a fazer a sua estrutura, né? Você já descobriu qual é a peça, qual é o endereçamento, qual é a competência, né? E agora nós vamos lá preencher parte do nosso formulário e aqui nós vamos chegar nas teses. Vamos ver como ficou a nossa estrutura de peça. O endereçamento, Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, RJ, porque é cidade do Rio de Janeiro, tá? Então aqui sim, Rio de Janeiro, RJ, para interposição ou para endereçar a sua petição de juntada, perfeito? Então, olha lá como ficou. Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro para a interposição. Depois, razões para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e aqui não se coloca o RJ, porque você está falando com o Estado, perfeito? Preâmbulo, contra razões de apelação, com fulcro no artigo 600 do Código de Processo Penal, porque é lá que determina a inclusão, inclusive o prazo para colocar, né, para que você junte as contrarrazões, está lá no artigo 600 do Código de Processo Penal. E dos fatos, né? Dos fatos você deve descrever de forma reduzida os fatos, porque como eu sempre digo a vocês, vocês têm que usar o problema em seu favor. Se você copiar todo o problema dos fatos, além de a sua peça ficar extremamente longa e pode ser que não tenha folha suficiente para você terminá-la, fica um tanto quanto repetitiva, cansativa para o examinador. Então você fala dos fatos de forma muito sucinta, né, dando uma introdução, falando do que o seu cliente foi condenado, as argumentações do juiz e fala que é motivo de reforma ou de manutenção da sentença pelos motivos que você passa a expor. Então aí você entra na parte do direito e assim você usa o problema para fazer as suas argumentações. Isso fica muito mais fácil, a sua peça fica mais limpa, mais enxuta e eu tenho certeza que o examinador vai ver com bons olhos, perfeito?
Depois do direito, né? E aqui nós entramos nas nossas teses defensivas. E como eu falei para vocês, nesse caso, nesse problema, as teses já estão prontas. Então, eu torço realmente para que caia uma peça dessa para vocês fazer, porque facilita a vida, vocês não têm que ficar se debatendo atrás de tese. Vamos ver como ficou. Preliminares, olha lá. Eu sempre falo para passar por todas elas, né? E olha só, extinção da punibilidade do artigo 107 do Código Penal. E no nosso caso aqui, não tem, né? Não tem nenhuma causa de extinção da punibilidade descrita no problema. Mas precisamos analisar, precisamos passar por isso. E não pensem vocês que com isso vocês estão perdendo tempo, porque não estão, vocês estão ganhando tempo, perfeito? Depois nós vamos analisar prescrição, e aqui também não tem nenhum caso de prescrição. Está tudo dentro da normalidade, já teve uma instrução correta lá na primeira fase, né? Lá na primeira instância foi tudo correto, teve as oitivas, tudo certinho, não tem nada que você possa argumentar nesse sentido. Então prescrição também não tem, e depois nulidades, que eu falo para vocês, lá do artigo 564 do Código de Processo Penal. E aí sim, olha só, já temos uma tese preliminar para discutir. Por quê? Porque o problema traz para a gente a informação de que o Ministério Público interpôs o recurso com as razões. Ou seja, no momento que o Ministério Público interpôs o recurso, ele já juntou as razões. Isso quer dizer que ele interpôs o recurso naquele dia que o problema trouxe. Perfeito? Então, isso era uma data muito importante que a gente tinha que analisar. E olha só, para vocês verem. Recurso é intempestivo. A intimação do MP se deu em 14 de nove de 2015 e apresentou a apelação em 30 de nove, ou seja, passados 15 dias. E o artigo 593 do Código de Processo Penal reza que o prazo é de 5 dias. Portanto, o Ministério Público perdeu o prazo de interposição do recurso. Esse recurso não deveria nem ser conhecido pelo juiz de primeira instância. Entretanto, nós temos 2 graus de juízo de admissibilidade, né? Porque é analisado o juízo de admissibilidade na primeira instância pelo juiz, e se ele acatar, vai para o tribunal. E lá nós teremos, então, um outro juízo para verificar a tempestividade, né? Outro juízo de admissibilidade desse recurso. E lá você vai, então, pedir para que esse recurso não seja conhecido, porque ele é intempestivo, ele não está dentro do prazo, perfeito? Seguindo, então, a nossa tese preliminar é essa. Olha só, já temos uma tese preliminar e agora nós vamos para o mérito. E aqui é onde nós vamos encontrar uma dificuldade muito grande, tá? Especialmente nesse problema. E eu quero atentar a vocês que não se deve procurar problema onde não tem. Não vamos inventar teses, não vamos viajar dentro do vade-mecum, né? Ou viajar nesse planeta imenso que é o direito, buscando problema onde não tem. Perfeito? Nesse caso do problema de hoje, nós já descobrimos uma tese preliminar, que dentro daquilo que nós vimos, né? Nos problemas anteriores também. E aqui nós já temos uma. E no mérito? Como que fica o mérito desse problema? Vamos dar uma olhada. No mérito. Nesse caso não se discute o mérito. Olha só que coisa louca, né, professor? Poxa, você fala que as teses mais importantes estão lá no mérito, onde você vai buscar absolvição, né, ou arguir um erro de tipo, né, a tipicidade da conduta, né, causa excludente de licitude. Nós analisamos todo aquele matique. Para quê? Se a OAB nem sempre cobra. Pois é, olha só, o Ministério Público não discordou da condenação. O Ministério Público discordou dos termos da aplicação da pena, né? Não discutiu-se aqui o mérito. Se tivesse um inconformismo por parte da defesa, essa teria que intentar, então, um recurso de apelação, mas não o fez.
E quando você fala em contra-razões de apelação, você não vai pedir nada, porque o seu pedido deveria ser feito numa apelação interposta por você. E o réu, nesse caso, concordou com a condenação, ele concordou com a sentença, inclusive com todos os termos da sentença. Tanto é que ele não recorreu. Só quem recorreu foi o Ministério Público. Então, quando você vai fazer contra-razões de apelação, você vai somente rebater as teses propostas pelo Ministério Público. E ele não discutiu o mérito, porque ele conseguiu o que ele queria, que foi a condenação do réu. Ele discutiu só pena e regime. E o que nós vamos discutir? Pena e regime. Nós só vamos rebater as teses do Ministério Público, perfeito? Então vamos ver como ficou. Olha lá. Nesse caso, não se discute o mérito. Observação. Caso não concordasse com a condenação, deveria a defesa interpor o recurso de apelação, o que não foi feito. Portanto, em contra-razões de apelação, você deve rebater as teses do MP pedindo a manutenção da sentença. Ok? E aí sim, nós vamos lá ver o que foi que o Ministério Público argumentou, né? E ele falou lá da primeira fase da aplicação da pena, né? Pedindo para que ela fosse majorada, né? Olha lá, pena base no mínimo legal. E aí foi a tese do Ministério Público, porque ele tinha maus antecedentes, né? Tinha vários processos, vários inquéritos. E olha só, tem súmula, e eu sempre digo a vocês, súmula vocês devem marcar no vadimécum. Aproveita tudo que vocês vê em aula de súmula e vai lá e faça anotação no seu vadimécum, porque é importante. Ações penais em curso e inquéritos policiais não justificam o aumento da pena base sob pena de ferir o princípio da presunção da inocência. É claro, por óbvio, né, doutores? Ele não foi condenado, ele está se discutindo um processo, então isso não pode ser levado em conta para majorar a pena base. Isso, assunto sumulado, ó lá, 444 do STJ, anotem. Segunda fase, e eu falo para vocês, né, eu sempre digo a vocês que as teses subsidiárias, isso é o que encanta a gente, isso é o que dá prazer em fazer a aula desse jeito, trazer essas teses para vocês. Porque eu falo para vocês que as teses subsidiárias são muito importantes no exame da ordem. E elas, por certo, podem ser todo o diferencial para te dar a aprovação. E você percebe que todas as vezes que nós falamos de mérito, tanto em memoriais, em apelação, agora em contra-razões de apelação, você vai passar pelo sistema trifásico de aplicação de pena, pelo regime do artigo 33 e pela substituição do artigo 44, quando não falar em sursido 77. Inevitavelmente você vai ter que seguir esses passos. E aqui pontua muito. Percebam, aqui, quando o Ministério Público recorreu, ele discutiu justamente isso. Ó. Primeira fase, aumentar a pena base, porque ele tinha processos e inquéritos policiais em andamento, né? Depois ele vai analisar a segunda fase da aplicação da pena, depois a terceira fase da aplicação da pena, depois o regime. Percebam, eu vou mostrar para vocês, isso aqui não é fórmula mágica. Isso aqui é a realidade de tantos anos estudando segunda fase do exame da OAB. E é lógico que, por certo, vocês vão se deparar com problemas que às vezes não tem isso. Mas na maioria deles você vai ter que analisar tudo isso. E isso pode ser o diferencial para a sua aprovação. Então, se atentem, faça com muito carinho, né, com muita atenção a análise das teses subsidiárias, perfeito? Vamos ver lá. Seguindo. Então, falamos da primeira fase, né, que a súmula 444 do STJ veda, né, o aumento pela justificativa de ações penais e inquéritos policiais em curso. E aqui, na segunda fase da aplicação da pena, olha lá, o réu não sabia que a vítima estava grávida, pois ela ficou sabendo que estava grávida de um mês naquele dia. Né? Sob pena de configurar responsabilidade penal objetiva, deve ser afastada a agravante do artigo 63, inciso 3H do Código Penal. Ele não sabia que a vítima estava grávida. Perfeito? Então não pode justificar o aumento nesse sentido. Tem mais, olha lá.
Da mesma forma com relação à embriaguez pré-ordenada, pois o réu não se embriagou para criar coragem em praticar o crime. Aquilo foi um fato isolado. Ele não bebeu para praticar o crime, ele bebeu porque ele estava comemorando o Natal, né? E isso não justifica a agravante aí, né? Tanto é verdade que o crime de roubo, ele já é um crime muito grave. Por isso que a pena dele é alta, né? De 4 a 10 anos, para um roubo simples. E aqui a embriaguez dele não foi pré-ordenada, não foi com o propósito de praticar crime, então não pode ser aplicada a agravante, perfeito? E depois, analisando a terceira fase, né, que eu falei para vocês alunos aí, ó, inevitavelmente você vai passar por isso, né, que são as teses subsidiárias. Olha lá, afastar a causa de aumento. O fato de estarem presentes duas majorantes, como pleiteia lá o Ministério Público, não justifica o aumento de pena sem fundamentação concreta, né? E isso tem mais uma súmula e está lá, ó, 443 do STJ. O juiz pode aumentar na terceira fase? Pode, mas tem que ter fundamentação idônea e não só por conta de ser várias majorantes que ele vai aumentar. Ele tem que fundamentar a sua decisão e não como pleiteia aí o Ministério Público, perfeito? Seguindo, regime, né? O regime aplicado lá na sentença está adequado ao caso concreto. A gravidade em abstrato do delito não pode justificar em regime de pena mais rigoroso do que o cabível, de acordo com a pena aplicada. Essa é a sua fundamentação. E aqui nós temos várias súmulas que você, inclusive, tem que deixar anotado aí. Bora lá. 718 do STF. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido, segundo a pena aplicada. Tem mais? Olha lá. 719 do STF. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada a permitir exige motivação idônea. Ou seja, pode o juiz aplicar um regime mais severo? Pode sim, mas de forma fundamentada, né? Não pode ele, ao bel prazer, aumentar a pena falando que o crime de roubo é grave. Isso nós já sabemos, isso o legislador já fez quando culminou a pena, né? Então, aqui não pode. A súmula 719. E tem mais. Olha lá. 440 do STJ. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Ou seja, repito, que o roubo é grave, todos nós sabemos, mas não pode justificar o aumento porque o regime porque o roubo é grave. Se está lá dentro do 33 do Código Penal, você tem que seguir aquela tabela. E para a OAB é aquilo que você vai seguir, o que está lá no 33 do Código Penal. Perfeito? Seguindo, dos pedidos, né? Dos pedidos. Então, como eu disse a vocês, a tese defensiva nesse problema já estava pronta, né? Então você já passou pelas teses defensivas. E olha só que nós estamos fazendo a nossa estrutura, né? Então você já passou pelas teses defensivas todas. O que, que você vai pedir? Vai pedir para que seja mantida aquela sentença de primeiro grau. Primeiramente, que o recurso do Ministério Público sequer seja conhecido, porque ele é intempestivo, né? Mas ainda que se for conhecido, que se negue provimento, porque a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau está correta, não merece qualquer reforma, perfeito? Então vamos ver como ficaram os pedidos. Não conhecimento do recurso de apelação em razão da intempestividade, né? Essa lá a nossa tese preliminar, né? E depois, caso seja conhecido o recurso, negar-lhe provimento, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau. Perfeito? Então, esses seriam os pedidos que você vai fazer. Pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, negado o provimento. Perfeito? E depois fica lá local e data,
né, para fechar a nossa estrutura da peça aí, o local e data. E olha só, a intimação ocorreu em 19/10/2015, segunda-feira, iniciando-se o prazo, olha, desculpem o erro de digitação, iniciando-se o prazo de 8 dias do artigo 600 do Código de Processo Penal no dia seguinte, ou seja, começaria a valer, a correr o nosso prazo no dia 20, na terça-feira, né? Então, a nossa data da peça é no dia 27 de outubro de 2015. Perfeito? Rio de Janeiro, porque o problema já trazia a cidade do Rio de Janeiro, né? 27 de outubro de 2015, advogado OAB, 3 pontinhos. E aqui nós fechamos, né, a nossa estrutura de peça. Percebam, fizemos raio-x, tiramos as informações objetivas do problema sem rabiscar, sem fazer aquela bagunça toda, trouxemos para a nossa folha de rascunho. Fizemos o nosso esqueleto, descobrimos qual que é a peça que nós vamos ingressar, né? E a fundamentação legal, o artigo e a competência, né? Para quem que você ia direcionar aquela peça. Passado isso, então, aí nós vamos lá para a nossa estrutura de peça, já preencher o endereçamento, o preâmbulo, porque nós já descobrimos qual é a peça. Aí nós temos dos fatos, que é resumir o problema, e depois entramos no direito e vamos descobrir as teses. E quando você passa para o direito para descobrir as teses, aí nós vamos analisar as preliminares, né? Extinção da punibilidade, prescrição e nulidade. Tá? Isso a grosso modo, né? Eu estou dando um norte para vocês seguir, porque dá certo. E no mérito nós vamos analisar uma TIC, ver se existe materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. E depois disso nós vamos analisar a cereja do bolo, aquela que dá aprovação, aquela que dá ponto, que são as teses subsidiárias. Aplicação da pena, né? Sistema trifásico, analisando primeiramente na primeira fase aí, o artigo 59 do Código Penal, depois agravantes e atenuantes, na terceira fase, causas de aumento e diminuição. Aí você fechou pena. Aí nós vamos ver regime de cumprimento de pena, e você deve levar como base o artigo 33 do Código Penal, que lá tem a tabelinha do regime de cumprimento de pena. Passado isso, então você vai analisar o artigo 44 do Código Penal, se é caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou não. E, por fim, você vai analisar o artigo 77 do Código Penal, que fala do sursi. Perfeito? E aí você fecha a sua estrutura de peça e você está confiante porque você já tem a prova na sua mão. E se você conseguir fazer isso em aproximadamente 1h30, 1h30, que é tempo suficiente para fazer, doutores e doutoras, você terá 1 hora para redigir a sua peça, né? E ainda te sobra 2h30 para responder 4 questões. Então você está no jogo, você construiu tudo isso. E aí é rumo à aprovação, perfeito? Eu não trago a peça montada hoje para vocês com as fundamentações. Eu fiz um modelinho um pouco diferente, mas que eu acho que ajuda vocês também. Então vamos seguir para o modelo nosso de hoje, como ficou a peça nossa, né? Olha lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, RJ. Essas eram as informações que se trazia lá no problema. Pular mais ou menos 10 linhas, sempre alertando a vocês que tanto a petição de juntada quanto a peça de interposição de recurso deve ser feita em uma folha. E você começará as razões na folha seguinte. Tá? Se sobrar espaço na primeira folha, deixe em branco, passe para a outra e escrevam as razões, tá bom? Então, sempre que você falar de recurso, a primeira página é da interposição ou da petição de juntada. E a página seguinte você começa, então, as razões, perfeito? Rodrigo, anteriormente qualificado nos autos em epígrafe, que lhe move à justiça pública, por seu advogado, procuração anexa, e eu sempre falo para vocês que não é necessário que vocês coloquem procuração anexa, mas você demonstra para o examinador que você sabe que para representar aquele réu,
para que você possa atuar em favor dele, você tem que estar munido de procuração, perfeito? Olha lá, ao final firmado, vem tempestivo e respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer a juntada. É essa a nossa peça de hoje, a petição é de juntada e não de interposição. Requerer a juntada das contrarrazões de apelação nos termos do artigo 600 do Código de Processo Penal, requerendo sejam recebidas com posterior remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E aí você fez a sua peça de interposição aqui, ou a sua petição de juntada das razões. Termos em que pede deferimento, Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2015, advogado OAB 3 pontinhos. E fim, acabou. Essa petição de juntada. Essa é a primeira parte da sua prova, você fez com maestria, perfeito? Aí sim nós partimos em direção às razões, né? E nas razões fica assim: contra-razões de apelação. Por que contra-razões? Porque você está combatendo as razões apresentadas pelo Ministério Público nesse recurso. Então você vai colocar contra-razões de apelação. E lá você vai colocar apelado, porque quem está apelando é o Ministério Público. Então o Rodrigo é apelado. E quem é apelante? Justiça Pública, né? O Ministério Público. Autos de origem, número 3 pontinhos, e aqui então as saudações de praxe. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Colém da Câmara, ínclitos julgadores, né? Se você quiser, douta Procuradoria e etc., mas não é necessário, isso já está bom. Saudou o Tribunal, a Câmara e os desembargadores, está perfeito. Em que pese o inconformismo do douto representante do Ministério Público, a sentença proferida deve ser mantida pelas razões de fato de direito a seguir expostos. Então, olha só, você já deu a sua introdução, né, na sua peça, e aqui então você vai começar a discorrer. Perfeito? Então você fez a petição de juntada, você já identificou, colocou lá contra-razões de apelação, quem é o apelado, quem é a apelante, os autos de origem e as saudações de praxe. E depois, só para complementar, para não ficar um vazio, não ficar vago, né, você diz que o Ministério Público está inconformado com aquela decisão, entretanto, razão não lhe assiste, que a sentença deve ser mantida. Tá? E aí sim você começa as suas argumentações, e lá dos fatos. Né, dos fatos. E olha só, resumir os fatos. E aqui onde eu falei para vocês que eu faria uma mudança hoje na nossa estrutura de aula, né? Porque eu sempre venho aqui e já faço a peça com vocês. Mas isso eu levo vocês a fazer do jeito que eu faço. E cada um tem um estilo, cada um tem um jeito de escrever, né, de se manifestar. Então eu só coloquei o que deve ser feito aqui. Vocês vão redigir as peças da maneira que vocês acharem que é mais adequada, perfeito? Então, olha, resumir os fatos utilizando o problema para suas argumentações. Se o candidato copiar muito o problema na parte dos fatos, ficará um tanto quanto repetitivo na hora de argumentar no tópico do direito, além do espaço. Lembrem que vocês só têm 5 folhas para fazer a peça, perfeito? Assim, use o problema a seu favor, argumentando as teses de acordo com o que está no problema. Né? Você usa as próprias palavras do problema para fazer a sua argumentação. Faça uma introdução dizendo a quantidade de pena e o motivo da condenação. Argumente as fundamentações do magistrado. E, para finalizar, diga que é caso de não provimento do recurso. E você, olha só, em 1, 2, 3 parágrafos, 4 parágrafos muito sucintos, muito pequenininhos, você já falou dos fatos, tá? Então aí você parte para o direito, tá? No mérito, né? E olha só, nesse caso as teses estão prontas, portanto, basta rebater tudo o que o Ministério Público está pedindo como causa de reforma da sentença. E eu falo mais uma vez para vocês, que bênção seria se caísse uma peça dessa na prova de vocês, porque a tese está pronta, fica muito fácil de se trabalhar. Eu torço realmente para que caia uma peça dessa para vocês, perfeito? Não esqueça de verificar as teses preliminares, sendo certo que, nesse caso, ocorreu a intempestividade. Haja vista que o Ministério Público interpôs o recurso após 15 dias da intimação da sentença,
Portanto, o prazo do artigo 593 do Código de Processo Penal não foi respeitado, né? Então, aqui você já teria uma tese preliminar, né? E aqui não se discute o mérito nesse problema, pois não é objeto da apelação. Como eu disse anteriormente, caso o réu estivesse inconformado com a sentença, deveria ele recorrer, e não o fez, então a aceitou e acha que ela está correta. Então, como eu coloquei aqui, lembrando que no caso não se conformasse com a sentença, o réu deveria ter apelado, perfeito? E aí, a cereja do bolo, né? Como eu falo para vocês, das teses subsidiárias. Aplicação da pena. Primeira fase, aplicação da pena no mínimo legal, circunstâncias judiciais favoráveis do artigo 59. E olha lá, eu só copiei aquilo que já foi argumentado nos slides anteriores. Pena base no mínimo legal, por conta da súmula 444 do STJ. Né? Depois, na segunda fase, lá o Rodrigo não sabia que ela estava grávida, então não pode configurar a agravante do artigo 63.3H do Código Penal, e da mesma forma com relação à embriaguez pré-ordenada, pois o réu não se embriagou para criar coragem para praticar o crime. Né? Então essas fundamentações a gente já analisou anteriormente lá quando fizemos a nossa estrutura de peça. E depois afastar a causa de aumento também pela súmula 443, porque precisa de fundamentação idônea, né, para que você possa majorar nessa fase. Perfeito? Então, aqui você discutiu pena. Vamos ver? Regime. O regime aplicado está adequado ao caso concreto. A gravidade em abstrato do delito não pode justificar em regime de pena mais rigoroso do que o cabível de acordo com a pena aplicada. Isso nós falamos lá atrás também e falei para vocês anotarem a súmula 718, a 719, e a 440, né? 718 e 719 do STF, 440 do STJ. Perfeito? Então aqui você fechou todas as teses defensivas de acordo com aquilo que o Ministério Público pleiteou no recurso. E depois do pedido. Olha só, diante de todo exposto, requer não seja conhecido o recurso, né? Porque você já falou da tempestividade, que está fora do prazo. Então, você quer que ele sequer seja conhecido. E no mérito, se caso conhecido, que seja improvido. Por consequência, que a decisão recorrida seja mantida, ou seja, que a sentença de primeiro grau seja mantida nos seus exatos termos. Perfeito? Aí você fechou a sua peça. Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2015. Advogado OAB, 3 pontinhos. Perfeito? Olha só. Lembrando que, quando se tratar de recurso, você interpondo o recurso, você vai discutir a sentença, né? Tese pronta, né? Porque você vai rebater aquilo que o juiz falou. No caso de contrarrazões, você vai rebater o quê? O inconformismo do Ministério Público. Simples assim. Eu disse, repito, espero que caia uma peça dessa para vocês, porque facilita muito o trabalho. Espero, com essa mudança que eu fiz no modelo da peça, tenha contribuído um pouco mais com vocês também, para que aguce vocês a treinar a escrita de vocês, o estilo de vocês, né? E não só acompanhar os modelos que eu passo aqui, vocês precisam criar, porque lá na hora da prova vocês não vão ter os slides aqui. Embora eu tenha certeza que vão lembrar de muita coisa, estarão plenamente capacitados para enfrentar essa prova de frente. Tá? Então, hoje eu vou ficando por aqui e logo, logo sobe mais aula aí para a gente dar continuidade ao nosso curso. Perfeito? Até mais!